Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre monômios e polinômios. Dentro disso, falaremos MDC e MMC. Monômios e polinômios, MDC e MMC. MDC significa máximo divisor comum. MMC significa mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum, ou seja, o MDC. O máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros corresponde ao maior divisor comum que existe entre eles. Entre polinômios, o MDC tem a mesma ideia. Desse modo, para entender como calcular MDC entre polinômios, é importante saber calcular o MDC de números inteiros. De modo prático, o MDC pode ser obtido como produto dos fatores primos comuns que existem entre os números, sendo cada um com seu menor expoente. Então, para MDC, nós precisamos dos fatores que sejam comuns entre eles e cada fator deve ser colocado com o seu menor expoente. Vamos fazer aqui um exemplo com números inteiros. Calcular o MDC entre 16 e 24. Então, precisamos fazer a decomposição em fatores primos do 16, a decomposição em fatores primos do 24. Quando fazemos essa decomposição em fatores primos, nós observamos que o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu tenho 2 elevado à quarta potência. Quando decompomos o número 24, nós vamos obter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, o 24 é a mesma coisa que o 2 elevado ao cubo vezes 3. Logo, o MDC entre 16 e 24 é o produto dos fatores comuns aos dois números. Então, quem é comum? Quem apareceu na decomposição do 16 e também apareceu na decomposição do 24? O 2, certo? Só que nós devemos pegar aqueles fatores que são comuns e que possuem o menor expoente. Então, aqui eu tenho 2, porém está elevado à quarta potência. Aqui eu tenho 2, está elevado ao cubo. O de menor expoente é o 2 elevado ao cubo. Então, digo que o MDC entre 16 e 24 é 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é igual a 8. Por que o 3 não participou do MDC? Porque o 3 ele só apareceu na decomposição do 24. Ele não apareceu na decomposição do número 16. Máximo divisor comum de monômios. Agora nós vamos fazer o MDC entre dois ou mais monômios. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. MDC entre 6x e 15x. 6x é um monômio e 15x também é um monômio. Vamos fazer a decomposição da parte numérica, ou seja, do coeficiente. Quando nós fazemos a decomposição do 6, o 6 vai ser 2 vezes 3. Quando fazemos a decomposição do 15 em fatores primos, nós vamos obter 3 vezes 5. Então, nesse fator numérico aqui, na decomposição dos números 6 e 15, já observamos que tem alguém em comum. Apareceu o 3, é o fator comum a eles. Logo, podemos escrever cada um dos monômios da seguinte forma. 6x, vamos pegar a decomposição dele, que foi 2 vezes 3, e vezes o x. 15x, a decomposição dele, que foi 3 vezes 5, e ainda vezes o x. Logo, quem é o fator comum entre 6x e 15x? Eu tenho o fator comum como sendo o 3. Devo pegar o de menor expoente. Ambos são iguais, então pego qualquer um deles. E também tenho o fator comum a parte literal, que é o x. Também devo pegar de menor expoente. Como são iguais, pego qualquer uma. Então, fator comum é o 3 e o x. Sendo assim, o MDC entre 6x e 15x é igual a 3x. Segundo exemplo, MDC entre 18x ao quadrado y e 30x
y. Vamos decompor o 18 e vamos decompor o 30. Decompondo o 18, obteremos 2 vezes 3 vezes 3. E o 30, na forma decomposta, vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Logo, podemos escrever cada um dos monômios da seguinte forma. 18x ao quadrado y, nós podemos pegar a forma decomposta dele, que é 2 vezes 3 vezes 3 vezes x ao quadrado vezes y. E o 30xy é 2 vezes 3 vezes 5 vezes xy. Sendo que o 18 nós ainda podemos melhorar essa forma decomposta. Eu posso dizer que é 2 vezes o 3, que apareceu 2 vezes, então 3 elevado ao quadrado, vezes x ao quadrado e vezes o y. E aí, o que acontece? Aqui está a nova forma fatorada desse 18x ao quadrado e y. Fatores comuns. Nós devemos pegar aqueles fatores que são comuns, porém devemos utilizar os que têm menor expoente. O 2, comum, tanto faz, pegar qualquer um deles. O 3, eu tenho 3 ao quadrado e o 3, então eu vou usar o 3 de expoente 1, porque deve-se utilizar o de menor expoente. X ao quadrado e x, então vou utilizar o x, que tem o menor expoente, e o y tanto faz, ok? Porque ambos têm expoente 1. Então, o MDC vai ser 2 vezes 3 vezes x vezes y, que é igual a 6xy. Então, o MDC vai ser 6xy. São os fatores comuns que possuem o menor expoente. Isso no MDC. Máximo divisor comum de polinômios. Agora falaremos um pouquinho sobre o MDC entre polinômios. Para encontrar o MDC de polinômios, antes verificamos se é possível utilizar, gente, algum caso de fatoração de polinômios, para que consigamos, né, fazer o MDC. Então, primeiro verificamos quais casos de fatoração é possível. Exemplo 1. MDC entre x ao quadrado menos y ao quadrado e 2x menos 2y. Então, esse primeiro polinômio aqui, eu observo que dá para fazer um caso de fatoração. Posso utilizar a fatoração da diferença de dois quadrados. No segundo caso, eu observo que eu posso fazer fatoração com fator comum. Então, vamos às fatorações. X ao quadrado menos y ao quadrado é a fatoração da diferença de dois quadrados, raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do segundo termo. Escrevo o produto entre essas raízes, uma somando e outra subtraindo. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y. 2x menos 2y, fator comum 2. Põe o 2 em evidência, sobra para a gente o x menos y. Observe que entre as fatorações que fizemos, já temos o fator comum. O fator comum é o x menos y, pois foi o que apareceu em ambos os casos que eu fatorei. Então, x menos y é o fator comum. Sendo assim, eu vou dizer que o MDC entre os polinômios dados vai ser x menos y. Segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho x ao cubo mais 27 e o outro polinômio é x ao quadrado mais 6x mais 9. O primeiro polinômio dado, dá para fazer a fatoração da soma entre cubos. E o segundo polinômio dá para fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Assim, fatorando o primeiro polinômio pela soma entre cubos, vamos obter x mais 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 9. Porque é aquele caso que fazemos a raiz cúbica do primeiro termo e a raiz cúbica do segundo termo e jogamos naquela fórmula existente para soma entre cubos. Trinômio quadrado perfeito, raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do segundo termo. Esse resultado, multiplicamos por 2 os resultados dessas raízes para ver se obtemos o termo do meio. Se obtivermos o termo do meio, significa que é um trinômio quadrado perfeito. No nosso caso, é um trinômio quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de x ao quadrado x, raiz quadrada de 9 e 13. Escrevendo a resposta, x mais 3 elevado ao quadrado.
Então, x mais 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Para o MDC, nós devemos pegar aqueles termos que são comuns aos dois polinômios após termos fatorado. E quando fatoramos x ao cubo mais 27, obtivemos x mais 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 9. Quando fatoramos x ao quadrado mais 6x mais 9, obtivemos x mais 3 vezes x mais 3. Fator comum. Quem está comum? X mais 3. Se quiséssemos, já poderíamos ter olhado por aqui, porque eu devo pegar aquele que possui o menor expoente. Então, realmente seria o x mais 3, o fator comum. Portanto, o MDC entre os polinômios dados é x mais 3. Então, nós observamos que pode envolver qualquer um dos casos de fatoração que estudamos até agora. Agora nós falaremos um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o MMC. Primeiro, vamos recordar. Determine o MMC entre os números abaixo pelo processo de decomposição em fatores primos. Quero fazer o MMC entre 60 e 126. Vamos decompor o 60. Quando fazemos a decomposição do 60, nós vamos obter o 2 ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. Quando fazemos a decomposição do 126, vamos obter 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Então, o MMC entre 60 e 126 vai ser, observe que pegamos o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, pegamos o 5 e também o 7. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, vezes o 5 e vezes o 7. Multiplicando tudo, 1.260. Então, o MMC entre 60 e 126 é igual a 1.260. O mínimo múltiplo comum de monômios, que nós falaremos agora, nós faremos da mesma forma como fizemos com números naturais. Então, para calcular o MMC entre os monômios, nós devemos pegar o produto dos fatores comuns e não comuns. Agora, eu pego quem é comum e quem é não comum. Só que eu devo utilizar os que possuem o maior expoente, diferentemente do MDC. No MDC, eu só pego quem é comum e eu pego quem tem o menor expoente. No MMC, eu pego tanto os comuns quanto os não comuns e sempre com o maior expoente. Exemplo, calcular o MMC dos monômios 40x y ao cubo e 60x ao quadrado y ao quadrado z. Então, vamos fatorar. Fazendo a decomposição desse 40, vamos obter 2 ao cubo vezes 5. E eu tenho x e o y ao cubo. Fazendo a decomposição do 60, eu vou obter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E eu tenho ainda o x ao quadrado, o y ao quadrado e o z. Para o MMC, pegaremos os fatores comuns e os não comuns, sempre com o maior expoente. Sendo assim, qual 2 que eu vou usar? 2 elevado ao cubo. Então, o 2 que eu usarei é o 2 elevado ao cubo. O 3 não é comum, também utilizarei. Os 5 são comuns, porém todos têm expoentes iguais, qualquer um vai me servir. Qual x que eu vou utilizar? O de maior expoente. Qual y eu utilizarei? O y ao cubo, que tem o maior expoente. E o z, que não é fator comum, também utilizarei, porque para o MMC são fatores comuns e não comuns, sempre com o maior expoente. Sendo assim, o MMC vai ser dado por 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5, vezes x ao quadrado, vezes y ao cubo, vezes c. MMC, 2 ao cubo, 8, vezes 3, vezes 5, vezes x ao quadrado, y ao cubo, z. 8 vezes 3 vezes 5 é igual a 120, x ao quadrado, y ao cubo, z. Então, o MMC entre 40xy ao cubo e 60x ao quadrado, y ao quadrado, z, é igual a 120, x ao quadrado, y ao cubo, z. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Devemos fatorar os polinômios e calcular o MMC da mesma maneira como fizemos anteriormente. Então,
tanto para o MDC quanto para o MMC, nós precisamos fazer, quando falamos de polinômios, casos de fatoração. Exemplos: calcular o MMC dos polinômios 3x mais 3 e 5x mais 5. Nós observamos que, ambos os casos, podemos utilizar o fator comum. Fator comum entre esse polinômio aqui é o 3. Então, coloca-se o 3 em evidência, sobra para a gente o x mais 1. 5x mais 5, fator comum, 5. Coloca-se o 5 em evidência, sobra x mais 1. Para o MMC, precisamos dos fatores comuns e não comum, com maior expoente. Então, observamos aqui que o 3 e o 5 não são comuns, mas vamos utilizar para o MMC. O x mais 1, o de maior expoente, tanto faz porque ambos têm expoentes iguais. Então, vou utilizar qualquer um deles. X mais 1. MMC vai ser 3 vezes 5 vezes x mais 1. MMC vai ser igual a 15 vezes x mais 1. Se ainda quiser, pode utilizar a propriedade distributiva, que ficará com 15x mais 15. Exemplo B. Calcular o MMC dos polinômios 7x menos 7 e x ao quadrado menos 2x mais 1. O primeiro caso, 7x menos 7, fator comum. Fator comum a ele, 7. 7 em evidência, sobra x menos 1. Segundo caso, x ao quadrado menos 2x mais 1 é o trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, a fatoração dele vai ser x e o 1. Então, vamos ficar com x, sinal do meio, menos 1 e tudo isso elevado ao quadrado. Para o MMC, quem são os fatores comuns? Fator comum, nós temos apenas o x menos 1. Vou utilizar o de maior expoente, que é esse que está elevado ao quadrado. E tem o fator não comum, que é o 7. Logo, o MMC vai ser 7 vezes x menos 1 elevado ao quadrado. Exemplo C. Para o exemplo C, diz o seguinte: calcular o MMC dos polinômios x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado mais 6x mais 9. Observe que o primeiro caso é uma fatoração de diferença de dois quadrados, e no segundo caso é um trinômio quadrado perfeito. Fatorando x ao quadrado menos 9, vamos obter x mais 3 vezes x menos 3, pela diferença de dois quadrados. Fatorando x ao quadrado mais 6x mais 9, que é um trinômio quadrado perfeito, obteremos x mais 3 elevado ao quadrado. Agora, vamos procurar os fatores comuns e não comuns. Devemos utilizar sempre o de maior expoente. Quem é comum? X mais 3. Vou utilizar o x mais 3 ao quadrado, que é o que tem o maior expoente. Só que eu ainda tenho o fator não comum, que é o x menos 3. Logo, o MMC vai ser x mais 3 ao quadrado vezes x menos 3. Diferença entre MMC e MDC. É comum a confusão entre os conceitos de MDC e MMC. Contudo, enquanto o MDC corresponde ao divisor comum de maior valor, o MMC é dado pelo múltiplo comum de menor valor. O MMC é uma ferramenta muito útil na resolução de equações fracionárias, porque, em geral, os denominadores das frações não são iguais. Então, nós vamos utilizar muito o caso do MMC quando formos fazer adição, subtração entre frações que tenham denominadores diferentes. Nessas situações, o que fazemos é extrair o MMC entre os denominadores e, a partir daí, escrever frações equivalentes de mesmo denominador. No entanto, nem sempre os denominadores são números conhecidos. Eles podem ser expressões algébricas ou polinômios, que é quando nós utilizamos os casos de fatoração que estudamos. Por isso, é comum termos que calcular o MMC de polinômios, utilizando aqueles casos de fatoração que já conhecemos, para que possamos, assim, encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre MDC e MMC entre monômios e polinômios. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.